intitulei a minha fala Educação, Matemática e Política do Conhecimento na Contemporaneidade. E a primeira questão que eu me coloco é o que afinal vem a ser educação. E eu ainda não adjetivei de matemática. Talvez eu pudesse dizer de um modo sintético que educar é introduzir, trazer os recém-chegados nas culturas, no que aí está, nos valores, nos saberes, nos conhecimentos que aí estão. E quando eu digo aí estão, eu quero dizer que estão nas diferentes culturas, no plural, nas diferentes formas de vida às quais nós participamos. E, bom, em particular, nós vamos depois ver que trazer a educação matemática é introduzir, trazer, oportunizar aos recém-chegados, e recém-chegados são as crianças, são aqueles adultos que não foram para a escola, por exemplo, nesses saberes, nesses valores do que está aí. Mas nós sabemos que a educação cumpre essa sua tarefa atravessada por questões que podem parecer que estão fora dela, mas que exatamente por atravessá-las, elas estão cotidianamente, no nosso cotidiano de chão da escola, ali presentes. E tem uma citação do Foucault, e que eu trago em francês, porque a tradução para o português é um horror, então eu traduzi literalmente, então não existe essa obra em português com esse texto. Mesmo que a educação em nossas sociedades seja vista como um instrumento que permite a todos os indivíduos ter acesso a qualquer tipo de discurso, a distribuição entre o que ela permite e o que ela impede instaura distâncias e oposições sociais. Todo sistema educativo é uma maneira política de manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. E no sistema educativo, aí está a educação matemática. O que eu quero destacar a seguir é como é que eu estou entendendo, na especificidade da matemática, a educação. Isso é muito interessante, porque ninguém vai questionar que as crianças aprendem a falar, elas aprendem a conjugar os verbos. Primeiro ela diz, isso é para tu, isso é para eu. Depois ela aprende que isso é para ti. Ela vai aprendendo os verbos, eu fazer isso, depois os recém-chegados. Pois é, porque essa é uma... A Lulu está rindo aí, porque ela também ainda não aprendeu. Pois é, Lulu, eu acho que essas questões que nós estamos trazendo, que eu em particular vou trazer hoje, elas dizem muito, elas têm uma atualidade na contemporaneidade, porque hoje nós somos migrantes, todos nós. Hoje, esse mundo globalizado nos oportunizou isso. Então, nós estamos tendo essa experiência de sermos recém-chegados, não na nossa cultura de origem, mas em outras culturas das quais nós vivemos. Então, é isso mesmo. Então, o que eu quero dizer? Desculpa pegar o teu exemplo, mas ela não precisou ir para a escola para aprender isso. Porque ninguém passa pela cabeça de que somente na escola que as crianças vão aprender a falar. Agora, dizer que a educação matemática se realiza na instituição escolar, que eu estou chamando de educação matemática escolar, encarregada primordialmente, ou como vamos dizer assim, como algo sem discussão, em transmitir o conhecimento, esse hegemônico que nós chamamos a matemática, que em muito se parece que herda as marcas
da matemática acadêmica. Essa é a matemática escolar. E ali nós estamos introduzindo os recém-chegados nos jogos de linguagem dessa matemática escolar, dessa matemática que muito se parece, pelo seu formalismo, pela sua abstração, com a matemática acadêmica. Agora, eu quero destacar que há décadas, e aqui estamos diante do professor Ubiratã D'Ambrosio, que é dos pioneiros nessa discussão, as pessoas, as crianças, se educam matematicamente fora da escola. Elas, assim como elas aprendem a falar, aprendem a se localizar, aprendem os valores das nossas culturas, elas também se educam matematicamente. E esse aí é o Mapa Mundi, que na nossa cabeça é o Mapa Mundi. Ele é somente uma projeção do globo terrestre, que todos vocês, eu imagino, que já viram alguma vez na vida. O problema desse mapa é que nós pensamos e nós ensinamos, agora isso aí está se ficando um pouco diferente, mas até recentemente, os livros de geografia somente apresentavam essa representação como o mapa do globo terrestre. Por exemplo, a projeção de Peters, que ela tem 500 anos de diferença em termos de produção da primeira, de Mercator, que é da época das grandes navegações. Essa projeção de Peters é a que mantém a dimensão dos continentes. Esta aqui, olhem aonde está a Europa, olhem a Groenlândia, olhem o tamanho da América do Sul. Essa projeção, não é surpresa que ela tenha surgido, Mercator a tenha construído, porque ela mantém as distâncias entre os meridianos e os paralelos. Nada mais importante para o período das grandes navegações. Olhem bem agora o tamanho. Essa projeção, a projeção de Peters, que é de 1965, é um alemão. Ele produz esse mapa onde o tamanho, as dimensões dos continentes estão preservadas. E outras propriedades desse ente tridimensional que é projetado num plano se perdem. Eu trouxe essas duas imagens para ler para vocês uma citação do professor Boaventura de Souza Santos. O mapa cultural que subjaz aos sistemas educativos da modernidade é, cartograficamente falando, um mapa com uma projeção de Mercator. A característica central da projeção de Mercator é que coloca o continente europeu no centro do mapa, inflacionando sua dimensão em detrimento dos outros continentes. Em termos simbólicos, o mapa educativo da modernidade é um mapa de Mercator. A cultura eurocêntrica ocupa quase todo o tamanho do mapa, e só marginalmente, e sempre em função do espaço central, são desenhadas as outras culturas indígenas, culturas negras e culturas de minorias étnicas ou outras. É este o mapa do imperialismo cultural do Ocidente. Neste mapa, o conflito entre culturas ou não aparece de todo, ou aparece como conflito solucionado pela superioridade da cultura ocidental em relação às outras culturas. Por isso, no sistema educativo hegemônico, as outras culturas ou estão ausentes ou estão merecidamente vencidas, marginalizadas, suprimidas.
é disso, vou voltar aqui, que nós estamos atentos também no âmbito da educação matemática. Nós temos algumas perguntas a nos fazer. Como a escola e os artefatos culturais que nela circulam têm lidado com os saberes, as formas de raciocinar e de se expressar, os valores e os modos de dar sentido à vida daqueles que são posicionados como os outros? E aqui, quando eu falo em artefatos culturais, eu estou falando no livro didático, por exemplo. Mas tem uma segunda pergunta. Como é que tem lidado com as múltiplas posições de sujeito que ocupamos nas diferentes formas de vida às quais pertencemos? Então, aqui tem uma sutileza. Por um lado, são as culturas que nós colocamos os outros, os indígenas, os colonizados, os negros. Mas todos nós ocupamos múltiplas posições de sujeito. Isto é, nós estamos aqui na forma de vida acadêmica, a nossa linguagem é uma, a nossa discussão, ela assume outras características que não acontecem quando nós estamos na hora do almoço no restaurante. Nós participamos de múltiplas formas de vida. A nossa vida fora da escola, ela tem características próprias. E eu quero salientar que isso, do meu ponto de vista, vai ter precisas repercussões no nosso trabalho de educação matemática. Então, a pergunta é, em particular, o que a educação matemática tem a dizer sobre esses questionamentos? O que está em jogo aí é a política do conhecimento. Uma política do conhecimento que vai questionar, por exemplo, os jogos de poder e seus efeitos que acabam por instituir como verdade que só existe uma matemática. Essa que, com propriedade, Emanuel Liscano nomeou por matemática da tribo europeia. Uma matemática que, e agora estou citando, pode ser pensada como o desenvolvimento de uma série de formalismos característicos do peculiar modo de perceber o espaço e o tempo, de classificar e ordenar o mundo. Em outras palavras, ele está se referindo aqui que a matemática acadêmica é uma particular etnomatemática, como há décadas o professor Ubiratã D'Ambrosio já nos alertava sobre isso. É essa questão da política do conhecimento que me fez, em tempos mais recentes, me movimentar, me deslocar do conceito de diversidade cultural para a noção de diferença cultural. E aqui, certamente, é a voz de Homi Bhabha que aparece nessa discussão. E o que está em... Por que isso? Isso não é só para mudar as palavras. É porque não basta nós constatarmos que somos diversos. O problema é que o sentido que nós atribuímos a essa diversidade é diferente. Não basta dizer há negros e brancos aqui, porque o ser negro é um ser, é uma diversidade, mas que socialmente, em geral, infelizmente, é atribuído um valor que não é bom em matemática, que é bom para os esportes, e esportes de atletismo, não esportes como, por exemplo, o tênis. Então, o problema não é que somos diversos, é que nós somos diferentes. Diferentes aí tem a ideia de que o sentido, a valoração que nós atribuímos à diversidade, ela não é sempre a mesma. E agora deixa eu falar um pouco para vocês de uma trajetória teórico-metodológica desse grupo
que se institucionalizou não faz muito, faz um ano, mas no qual eu venho trabalhando há muito tempo. Esse grupo, e eu vou falar um pouco no meu nome, porque quando eu comecei, não havia esse grupo, foi no meu início de trabalho, com essas questões que hoje eu estou tendo assim, esse privilégio de partilhar com vocês. E o grande inspirador desse trabalho, meu e, portanto, de todo o grupo, é o professor Ubiratã D'Ambrosio. Eu quero dizer que ele, para além dos conhecimentos que ele me ensinou, eu sou devedora a ele pelos ensinamentos que ele me deu no âmbito da ética, no âmbito do compromisso social na produção do conhecimento. Isso tem sido, para mim, um exemplo e uma fonte de permanente inspiração. Então, é com D'Ambrosio e com os trabalhos de campo do Sebastiane Ferreira que essa trajetória se inicia com o campo da etnomatemática, como hoje é internacionalmente conhecido, e, portanto, eu vou me deixar aqui de entrar em detalhes mesmo, porque o dono da conceituação e tudo mais está aqui. E o que agora eu quero mostrar nessa trajetória rápida que eu vou fazer é porque tem um ponto para mim que é central. Não se trata de dizer eu substituí uma teoria pela outra. Não é isso. Se trata de ir alargando uma perspectiva que possa dar conta de outras questões que as anteriores não tratavam do mesmo modo. Portanto, não é eu fiz isso e agora eu faço outra coisa. Eu fiz isso e agora eu também faço outra coisa. E aí vem o Paul Rabinot, que foi o meu grande mestre no âmbito dos trabalhos etnográficos, que eu agora contava para o Ubiratã hoje de manhã, eu já completei 20 anos de trabalho ininterrupto com os movimentos camponeses brasileiros. Né? E nesse meu trabalho, quem tem sido a minha grande inspiração, o meu grande mestre no âmbito da antropologia é Paul Rabinot. Mas aí estão os sociólogos franceses que foram uma marca no meu modo de pensar sobre todas essas questões que eu estou aqui apresentando, porque Bourdieu, Passeron e Grignon, eles vão discutir, vão nos precaver de nós cairmos num relativismo exacerbado. É aqui que, inclusive, as posições do Bourdieu, sobre toda a sua teoria da legitimidade cultural, ela entra diretamente em ação. E a minha própria tese de doutorado foi uma tese em sala de aula, foram 100 horas de trabalho em sala de aula com camponeses sem terra. Foi o primeiro grupo de professores formados pelo Movimento Sem Terra. Esse trabalho, se não tivesse eu estudado Bourdieu e entendido essa dinâmica desses jogos de poder, talvez o meu trabalho pudesse ter caído nisso que o Grignon vai chamar de um populismo. Então, eu sou grata por ter entendido essa teoria e feito dela o meu material de trabalho em sala de aula. Há uns 10 anos, Foucault começou a entrar, eu comecei a estudar Foucault, e ele começa a entrar no meu trabalho. E aí está a data do seu nascimento e morte, morreu muito cedo, e é esse filósofo, com essas noções de poder, verdade, efeitos de verdade, discurso, regimes de verdade, processos de verdadeirização, que
correspondem a um segundo momento dessa trajetória. Aqui, não estou mais interessada se isso é verdade ou não. Eu estou interessada como é que isso passou a ser considerado como verdade. São os processos de verdadeirização. Essa ideia de que a verdade é desse mundo. A verdade é desse mundo. Ela é construída por nós. Portanto, existem múltiplas verdades e nós mesmos vamos mudando de verdades ao longo da nossa vida. E foi essa perspectiva que rapidamente eu enunciei aqui, que me leva a construir o que eu chamo de perspectiva etnomatemática, considerando-a como uma caixa de ferramentas que possibilita estudar os discursos eurocêntricos que instituem as matemáticas acadêmica e escolar e seus efeitos de verdade. Aqui, quando a palavra caixa de ferramentas, eu tomo emprestado de Deleuze, porque Deleuze vai dizer que a caixa de ferramentas teóricas, o que é? É como as ferramentas que nós usamos para consertar agora. Elas estão ali disponíveis, elas servem para serem usadas, para produzir sentido sobre o que nós queremos. E eu trouxe aqui um exemplo de um artigo recente que saiu no Bolema, que se chama Entrelaçamentos e Dispersões de Enunciados no Discurso da Educação Matemática Escolar. Um estudo sobre a importância de trazer a realidade do aluno para as aulas de matemática. Esse é um exemplo do que a atividade acadêmica, o meu pensar, me desafia a pôr sob suspeição. Como é que é isso de trazer a realidade? Há muitos anos eu escrevi um texto onde eu problematizava, a partir do exame de admissão, que muitos aqui de vocês nem sabem o que é, mas havia um exame chamado exame de admissão. E esse texto eu contava que no meu exame de admissão, para aquela época, 1958, era uma novidade no Brasil ser contextualizado numa feira. E um dos problemas era assim, na barraca do João, a maçã era tanto, a laranja era outro valor. Na do Pedro era diferente. Se eu quero comprar 6 laranjas e 4 maçãs, aonde eu vou comprar? Qual foi a minha resposta? Vou comprar as maçãs aqui, que é mais barato, e as laranjas ali, que é mais barato. Eu tinha a experiência de ir à feira. Na rua onde eu morava, eu fazia a feira de casa. O que aconteceu ali? Nesse texto, que é um texto, olha, tem uns 15 anos pelo menos, mas é um texto que eu acho que ele não envelheceu de todo, porque eu acho que ali eu mostro a complexidade disso que é trazer a realidade. Começa para a própria discussão o que é a realidade, que é feita aqui, e a Cláudia, na sua tese de doutorado, porque esse artigo, na verdade, ele foi a origem, a semente para a sua tese depois de doutorado. Mas o que eu já mostrava ali? Que eu me coloquei na forma de vida da feira, na cultura da feira. Se fosse em supermercado, ninguém vai comprar no Carrefour uma coisa e no Pão de Açúcar outra lá longe. Mas numa feira, a gente compra uma coisa numa e outra noutra. Onde é que, por que... Bom, a história eu conto, que a história é interessante, porque anos depois eu encontrei no curso magistério a professora que fez a prova, e aí ela me contou da discussão que tinha havido, e no fim me deram por certo. Bom, aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer? O que eu não reconheci? Que na prova de matemática, o que estava sendo esperado era contas de matemática. O que eu pensei, eu me pus na situação da realidade. E aí me azarei. Bom, o que diz o que nós estamos aí discutindo? Discutindo, e por isso ele tem o nome entrelaçamentos e dispersões, porque essa ideia de trazer
a realidade para a sala de aula, ela é muito antiga. No Brasil, ela corresponde a todo aquele movimento da escola nova. Em torno da década de 50, nós estamos falando de nada de novidade. Ali nós examinamos revistas, uma revista educacional que se chamava Revista do Ensino, acho que o Moreira conhece essa revista, a Revista do Ensino, que era destinada a professores primários daquela época, e ali estavam esses enunciados. É importante usar a realidade do aluno, etc. e tal. Nós tomamos materiais bastante recentes de eventos como anais do Enem e dos congressos brasileiros de etnomatemática, e nós mostramos que também ali, não só no âmbito da etnomatemática, e isso foi um primeiro resultado que, num certo sentido, nos surpreendeu, também ali, essa enunciação, é importante trazer a matemática para a sala de aula, está presente. Mas o que nós buscamos mostrar é que trata-se de efeitos de superfície. Aqui eu estou usando um conceito preciso de Foucault. Por quê? Porque a enunciação é a mesma, mas o que sustenta essa enunciação são de ordem específica em cada um desses tempos e espaços educativos, em torno da década de 50 e agora em anos recentes. Bom, e foi a partir de Foucault que eu amplio esse meu conjunto de teóricos que vem me ajudando a pensar a educação matemática no chão da escola, do campo. E aí vem Wittgenstein, especificamente o segundo Wittgenstein, com as suas noções de uso, de formas de vida, de jogos de linguagem, de semelhanças de família. Eu trouxe um exemplo bem simples. Os exemplos simples são os melhores, né? Requerem pouco, eles dizem muito com pouco. Então, aí eu quero dar um exemplo, a forma de vida escolar e seus jogos de linguagem. O exemplo do jogo arredondar números. Elementar. Como é que nós ensinamos na escola? Se é 18, passa para 20. Se é 32, passa para 30. É isso que nós ensinamos, né? Sempre arredonda o que está mais perto, para lá ou para cá. Eu encontrei recorrentemente, um outro tipo de lógica na forma de vida camponesa sem terra. Na educação não escolar. O exemplo de arredondar números. Como disse um camponês, se eu estou indo comprar uma coisa no mercado, eu sempre arredondo para mais, porque eu não quero passar vergonha de chegar na hora e não ter dinheiro. Mas, se eu estou vendendo, eu sempre arredondo para baixo, porque eu não quero me iludir que eu vou ter mais dinheiro do que eu vou ter depois. Não precisamos ser camponeses sem terra para fazer isso, porque nós, quando estamos no supermercado, a gente faz mais ou menos isso, né? Vai fazendo por cima, bom, porque não vai ter erro, né? Então, eu gosto de sempre dizer, por isso que nós frequentamos, nós pertencemos a diferentes culturas, a diferentes formas de vida. Quando nós estamos no supermercado, nós não estamos aqui, nessa cultura acadêmica. E aí estão exemplos de jogos de linguagem que são diferentes, mas se parecem. Aí é que vem essa noção que eu acho que é uma grande sacação do Wittgenstein, a noção de semelhanças de família. Eles não são a mesma coisa, mas eles se parecem. E isso resolveu para mim um problema teórico, que era a pergunta: como é que tu vais lá no Movimento Sem Terra e tu identificas essa prática como prática matemática? Bom, aí havia toda uma argumentação que eu mesmo fazia, de que, eu só podia dizer a partir da minha... Bom, não vem ao caso. Com o Wittgenstein, isso ficou solucionado para mim. Sabe por que eu chamo deles matemática? Porque se parece com as matemáticas onde eu fui socializada. Terminou. São jogos que se parecem.
que têm uma lógica própria, têm uma racionalidade, que seguem regras. Isso é uma noção importante do Wittgenstein, que seguem regras. Não é qualquer coisa que lá vai funcionar como matemática. Bom, e é isso, então, a segunda parte dessa conceituação, vamos chamar assim, que eu estou chamando da perspectiva etnomatemática. A primeira parte eu já li, e aí vem a segunda. Examinar os jogos de linguagem que constituem as diferentes matemáticas e suas semelhanças de família. O que se parece? Está aí um exemplo de um trabalho que nós publicamos em 2009, a Ieda Giongo e eu, que se chama Educação Matemática e Currículo Escolar, um estudo das matemáticas da Escola Estadual Agrícola de Guaporé, que é uma escola do Rio Grande do Sul, talvez assim, a mais importante primeira escola agrícola que nós tivemos lá. Esse trabalho é só uma parte, uma discussão que nasceu a partir da tese da Ieda, mas a tese de doutorado da Ieda, ela vai mostrar a emergência dessa escola, quando há todo aquele boom da soja e os pequenos agricultores têm que passar agora todos a plantar soja, é a implantação da monocultura. Portanto, as escolas estão estreitamente ligadas à conjuntura sociopolítica e econômica. E é esse, eu acho que nós perdemos quando nós esquecemos isso, fazemos de conta que isso não existe e ficamos centrados numa perspectiva só internalista e desprezando uma perspectiva externalista. Eu acho que tem uma filósofa argentina, Esther Dias, que ela usa a noção de epistemologia ampliada, que é muito aquilo que o Biratã já falava nos seus primeiros artigos, sobre a ideia de incluir a história, de historicizar a produção do conhecimento. Bom, e nesse artigo, o resumo dele, o resumo do resumo do resumo, é o seguinte: estando nessa escola e participando, a Ieda passou 15 dias dentro da escola, além das entrevistas e além de todos os documentos e outros materiais, foi possível reunir material empírico que nos demonstrasse que a matemática ensinada na disciplina matemática tinha fortes semelhanças de família com a matemática acadêmica. Até aí, vamos dizer que nós já sabíamos até. Ela era formal, abstrata, mas a matemática das disciplinas técnicas, da prática de tratar os animais, essa tinha fortes semelhanças de família com a matemática camponesa que eu vinha estudando já naquela ocasião há mais de 15 anos. Então, essa noção de forte e fraca, isso aí foi vamos dizer, uma licenciosidade nossa, conceitual, a partir disso não é de Wittgenstein. Isso eu inventei, vamos dizer assim, essa palavra para nomear que se parecem mais. E o que foi analisado é como no currículo escolar isso produz tensionamentos. Porque o que diziam os professores da prática? Nós precisamos de muita matemática para eles usarem na prática. Mas na hora das aulas práticas, eles não usavam aquela matemática. Eles usavam outros jogos de linguagem, outras regras funcionavam. E tem material empírico, exemplos muito, muito interessantes nesse trabalho. Nesse nós apresentamos alguma coisa, mas na tese da Ieda em particular. Bom, dos exemplos. A exemplificação não é um modo indireto de explicação na falta de um melhor. Isso aí é o aforismo 71 do Investigações Filosóficas do Wittgenstein. Isso aí nos deu e segue dando muito o que pensar. Não é a ideia de que nós vamos construir um conceito e depois vamos exemplificar o conceito. É o contrário. Ele vai dizer
que não é na falta de um melhor. O exemplo, como nós aprendemos a escutar o futebol. Não, mas uma música sempre faz bem, né? Não, a gente também tira um pouco assim dos lenços, então tá bom. Ele vai dizer que o exemplo... aí é que está. A teoria de aprendizagem, que pode derivar do pensamento wittgensteiniano, e nós temos no Brasil uma colega, a Cristiane, eu nunca sei dizer o sobrenome dela, Goldchild, que tem trabalhado com isso, são consequências absolutamente interessantes para nos fazerem pensar no nosso cotidiano de sala de aula. Porque o que vai estar ali, ele pergunta, como é que se aprende a jogar um jogo? Jogar um jogo é jogar... Jogo de linguagem é uma prática, só para clarear. Jogo de linguagem é, por exemplo, calcular o máximo denominador, o máximo divisor comum. É calcular, resolver uma equação. Isso é um jogo de linguagem. E ele, por exemplo, e aí ele vai dizer como é que se aprende a jogar olhando como os outros jogam. E se nós pensarmos como é que nós, na vida social, aprendemos, como é que as crianças, os netos são vítimas, né, dos nossos vídeos, eu me pergunto como é que eles aprendem? Como é que se aprende? Olhando, escutando, vendo os outros jogarem. E o quanto nós, na educação, eu vou dizer, na sala de aula, temos desprezado, vamos dizer assim, uma das grandes dimensões da aprendizagem da vida fora da escola, que é observar, olhar como os outros fazem. Então, eu acho que tem decorrências muito grandes dessa pequena enunciação. A exemplificação não é um modo indireto da explicação na falta de um melhor. E eu vou trazer aqui, e com isso eu vou encerrar, um exemplo que, na verdade, reúne o pensamento wittgensteiniano, que nós temos utilizado, e o pensamento Foucaultiano e de seus comentadores, que tem composto em conjunto, em tempos mais recentes, essa perspectiva etnomatemática que eu tenho falado. Esse exemplo, ele é extraído de uma publicação que a Fernanda Wanderer e eu produzimos num número das IDM, organizado pelo Marcelo Borba e pelo professor Ubiratã, que nós chamamos Mathematics Education and Differential Inclusion, a study about two Brazilian time-space forms of life, que saiu nas IDM de 2010. Nós falamos em duas, aqui está a tradução, né? Educação matemática e inclusão diferenciada, um estudo sobre duas tempo, espaço, formas de vida brasileiras. Nesse artigo, nós articulamos duas pesquisas, dois materiais empíricos que nós tínhamos. Por um lado, o trabalho de doutorado, uma parte dele, da Fernanda Wanderer, na qual ela faz um estudo na comunidade rural do Costão, entrevistando pessoas que, quando da campanha de nacionalização do governo Vargas, que proibiu o uso do alemão nas escolas, elas estavam na escola naquela ocasião. Inclusive, numa escola rural de uma pequena comunidade, as crianças até o recreio se falava o alemão, e do recreio em diante não se podia mais falar alemão. Não, vocês vejam. Bom, e naquela comunidade havia algumas crianças, os negrinhos, que aí tiveram a boa ideia, e isso é contado, né? Esse é o material extremamente rico da tese da Fernanda, aonde as crianças, eles são convidados a virem para a escola, porque quem iria ensinar o português para as outras crianças? Os negrinhos. Mas aí vem o Wittgenstein. Aí vem o Wittgenstein nos mostrando os jogos de linguagem
que, naquela ocasião, ali eram praticados. Entre os jogos de linguagem, estava muitas práticas racistas. Por exemplo, a cantiga aquela dos 10 negrinhos, que por alguns deve ser conhecida. Eram 10 negrinhos, um se enforcou, ficaram 9, um morreu de fome, matavam todos os negros. E essa era a música que as próprias crianças negras daquela ocasião lhes era imposto esse tipo de trabalho. Por outro lado, nós compusemos o material analisado nesse artigo, um material que o meu trabalho, junto ao Movimento Sem Terra, nós tínhamos obtido. São as escolas itinerantes, que no Rio Grande do Sul, elas surgem no Rio Grande do Sul, no Brasil. São escolas que se deslocam conforme os acampamentos vão se deslocando, e elas são legalizadas, elas estão dentro do sistema estadual de educação. Mas elas têm uma autonomia, e lá elas utilizam-se do que eles chamam da pedagogia sem terra. Bom, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, meados de 2008, e é por isso que elas encerram, houve uma declaração de ajuste de conduta contra o ajuste de conduta contra a música, que é a fala. Bom, então, o que é? O Ministério Público estabelece uma declaração de ajuste de conduta e fecha as escolas itinerantes. Houve toda uma mobilização da mídia. Nós, intelectuais que trabalhamos com o movimento, fomos chamados a dar depoimentos. E qual é o grande argumento do Ministério? É que as crianças sem terra têm de ter direito ao conhecimento que os outros têm, aos conhecimentos acumulados pela humanidade. E, portanto, elas devem ir para as escolas urbanas. O argumento era a inclusão escolar. Então, o que nós, com o nosso trabalho, com o meu trabalho específico, junto a essas escolas itinerantes e junto à formação de professores dessas escolas, o que nós mostramos nesse trabalho é que os jogos de linguagem da matemática camponesa acabaram sendo silenciados nas escolas urbanas. Por quê? Porque os próprios professores não conhecem essa outra cultura, essa outra forma de vida. E, portanto, o processo de inclusão de crianças negras na escola de colonização alemã no período da campanha de nacionalização e o processo de inclusão de crianças sem terra nas escolas urbanas no presente podem ser considerados como uma inclusão diferenciada. Cada um desses processos, a seu modo, incluiu crianças na escola, mas, ao mesmo tempo, as subordinou. Nos 2 acontecimentos, diferenças foram estabelecidas e hierarquias construídas. Muito obrigada.